consagração a Nossa Senhora. E agora nós vamos iniciar um período que é super importante para a nossa consagração, que é o período onde a gente vai começar a trazer tudo aquilo que nós conhecemos do tratado, tudo aquilo que a igreja nos trouxe até agora, e vamos começar a meditar para que a gente tenha uma consagração consciente. Nesse início, nós vamos ter um período onde nós vamos, que é chamado de período preliminar, que ele antecede as 3 semanas de conhecimento que você vai ter, que é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de Nossa Senhora e o conhecimento de Jesus, que é o nosso fim último. Esse tempo é chamado de um período preliminar, e você vai trabalhar nesse período o desprezo do mundo. São Luís propõe para nós 2 orações que a gente vai fazer todos os dias, que é o Ave Maris Stella, que tem lá no seu tratado, e o Espírito Santo, vem Espírito Santo Criador, né? Ou Veni Santo Espírito. Você vai ver com algumas nomenclaturas diferentes, dependendo da sua tradução do tratado, mas Vem Espírito Criador e Ave Estrela do Mar. Então, você vai rezar essas 2 orações durante todos os seus dias, nesses preliminares, pedindo a Deus a graça do desprezo do mundo. Além desses exercícios que são no SPED, ele também fala pra gente para trabalhar uma prática de mortificação e um exame de consciência. O exame de consciência você vai conseguir fazendo durante todo o seu dia. No final do dia, quando você for rezar as orações intencionadas para desprezo do mundo, você vai fazer esse exame de consciência. E para isso, nós preparamos para você uma folhinha que a gente vai estar colocando lá no grupo do WhatsApp. E na parte de cima dessa folhinha, aqui, dificilmente você vai conseguir enxergar, mas eu vou te orientar aqui agora. Você vai ver uma tabela com toda a sua semana, e aqui nessa partezinha você vai ver que existe um tema de meditação para cada dia. O que é o desprezo do mundo, né? Muitas vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, tudo que foi criado por Deus, e como eu vou desprezar isso? É exatamente isso que você está falando, que você está pensando, meu irmão. Aquilo que foi criado por Deus, que foi pensado por Deus, que não foi corrompido, isso a gente vai conservar. Aquilo que não foi criado por Deus, aquilo que pode ter sido corrompido, aquilo que pode ter outras intenções, outros significados, que pode ser usado de outra forma, isso nós vamos começar a analisar. No primeiro dia eu coloquei como tema, e assim vocês vão ver lá, tá escrito fugir do pecado, e tem 2 passagens bíblicas. Nesse tema, fugir do pecado, você vai começar a analisar a seguinte coisa. Quando eu estou em uma situação onde eu posso pecar, onde eu posso cair, eu sei disso, o que eu tenho feito com relação a isso? Eu tenho ido de encontro com essa situação ou eu tenho corrido dessa situação? E aí você vai começar a analisar esses tipos de situação que tem acontecido na sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Quando você chega na igreja, você vê um grupinho de pessoas que tá ali, você sabe, você ouviu, estão ali fazendo uma fofoca, né? E a gente fica doido de curiosidade, quer ir lá, ouvir o que estão falando. Mas qual é a sua atitude? Você vai lá, ouve e bota a lenha na fogueira naquilo que estão falando, ou você vai lá para cortar o assunto de uma forma sutil, trazendo um novo assunto, ou você desvia disso? Bom, na primeira opção, que você vai lá e bota a lenha na fogueira, você já sabe. Você viu uma ocasião de pecado e adentrou nela. A segunda opção que eu te dei, que foi chegar lá e trocar o assunto,
você entrou naquela situação onde você tem um certo domínio e sobre aquele tipo de pecado ou né, sobre si mesmo, e aí você chegou lá e trouxe uma nova situação, então ali você dominou o pecado, porque você tem capacidade para isso, nós vamos falar sobre isso. E na terceira situação, você olhou para uma situação onde você poderia cair em pecado e fugiu dela. Meu irmão, não há problema nenhum em fugir do pecado, né? É bíblico isso, inclusive. Se você tem uma situação onde você não consegue lutar contra, você deve correr. Sim, de verdade. Isso não é covardia, muito pelo contrário. Isso é uma grande graça de poder enxergar aquilo que poderia ser uma armadilha para você e você saiu daquela situação, você não viveu aquela situação. Isso é uma grande graça. Mas você só vai poder enfrentar determinadas situações se você realmente tiver domínio sobre isso. E você também precisa ter essa ciência. Que se você for chegar lá para resolver aquela situação, trazendo um outro assunto, por exemplo, falar da liturgia do dia, não sei, do assunto do grupo de oração daquele dia, enfim, tantas coisas você poderia chegar ali para falar, né? Mas se você fosse chegar lá para trazer esse novo assunto e as pessoas voltassem com aquele assunto anterior e você mergulhasse com tudo, ou naquele novo assunto surgirem uma nova oportunidade para o pecado ali, que é a fofoca, esse exemplo que a gente está dando, aí estragaria tudo, acabaria com tudo. Então, muitas vezes, a nossa melhor opção é fugir do pecado, mas se a gente tem condição de enfrentar e trazer e tirar as pessoas daquele meio, isso é maravilhoso. Então, fugir do pecado é o primeiro assunto que a gente vai trabalhar nesse tema de desprezo do mundo. É quando a gente olha para situações de pecado, a gente sabe que a gente não deve por esse lado e a gente vai por um outro lado. O segundo dia a gente vai trabalhar cumprir os mandamentos. E aí também no segundo dia ali você vai ter algumas leituras bíblicas, né? Aí tem aqui cumprir os mandamentos. E aí você vai quais são os mandamentos? Eu tenho cumprido, eu tenho deixado de cumprir, eu não tenho cumprido por desleixo, eu não tenho cumprido porque eu não quero cumprir. E aí você vai analisar. Meu irmão, ao final deste período de trabalho de si mesmo, de conhecimento sobre todas as coisas que o mundo nos oferece, sobre essas passagens bíblicas, mergulhar no Cristo que é a palavra, eu tenho certeza que a sua visão sobre o mundo vai ser uma visão diferente. Eu tenho certeza que a sua visão sobre as suas atitudes vai ser uma visão diferente. As atitudes das outras pessoas, você vai ter uma visão diferente. Eu tenho certeza disso. Então mergulhe mesmo nessa preparação que nós fizemos para você. Nós separamos especialmente para que você tenha a graça de viver de uma forma diferente. Aqui você vai ver também que tem um textozinho, que é uma carta. Você vai ver, você vai ler essa carta antes de iniciar essa preparação aqui. E aí você vai ver alguns temas: fugir do pecado, cumprir os mandamentos, temer a Deus ou temor a Deus. O que é o temor a Deus? Eu tenho temido a Deus, eu tenho tido medo de Deus, eu tenho olhado para Deus como um senhor qualquer. Então você vai trabalhar isso também. Você vai trabalhar a sua fidelidade ao seu chamado, ao seu batismo, né? A sua fidelidade com relação a tudo aquilo que você vive, né? A sua vida familiar, a sua fidelidade a Deus, a tudo aquilo que Ele te deu. Vai trabalhar a importância da oração. Também tem umas passagens bíblicas lá. Conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem passagenzinha para você lá. Humildade e mansidão. Paciência e caridade com o próximo. Mortificação, penitência e sacrifício.
perseguição e incompreensão. Esse tema é importante pra caramba, porque muitas vezes a gente tem sido perseguido por coisas que não vêm do coração de Deus. Então é uma perseguição que a gente precisa trabalhar em nós. E muitas vezes a gente tem sim sido perseguido por causa do Evangelho. Como viver essa perseguição por causa do Evangelho com alegria? Vamos trabalhar também. Outro tema que é o desapego do mundo em si. E o último tema, que é a confiança na providência de Deus. Meus irmãos, a providência, ela sempre chega. Deus sempre vai providenciar, sempre vai prover para você. Mas é necessário que a gente peça a Deus, que o nosso pedido seja um pedido válido para o coração de Deus. E é necessário também que a gente entenda os instrumentos de providência de Deus e qual é a providência de Deus. Às vezes a gente pede para Deus um banquete e o Senhor providencia um arroz com feijão. Qual é a sua necessidade? A sua necessidade é um banquete ou a sua necessidade é o arroz com feijão? E muitas vezes a gente pede um arroz com feijão, o Senhor dá o arroz com feijão e ainda dá uma sobremesa. Então, qual é aquilo que você necessita de fato e quão grato seu coração tem sido com as providências que Deus tem trazido para você? Então, meus irmãos, esse textinho aqui, junto com esse cronograma, vai estar sendo enviado para você. São Luís coloca para a gente trabalhar nesse tempo preliminar, mais ou menos 12 dias, mas você pode trabalhar aí 10 dias sem problema algum, você pode trabalhar 7 dias sem problema algum, tá? A gente vai trabalhar nos outros períodos com um período de 7 dias. Então você fica aí ligado que a gente vai postar os outros vídeos mais pra frente com relação a tudo aquilo que a gente vai trabalhar em sequência. Viva como se você estivesse vivendo um retiro espiritual. Aproveite esse tempo de quarentena e tire um tempinho do seu dia, assim como você tira ou tirou para ler o tratado. Tire um tempinho do seu dia para rezar com essas passagens, para meditar e fazer as orações que São Luís pede para nós, que é o Vem Espírito Criador e Ave Maria Estela, tá bom? Salve Maria, fica com Deus e boa preparação para todos nós.